Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite em nome do vereador Adriano de Souza, presidente dessa Casa de Leis, e saudar todos os vereadores, autoridades e a comunidade aqui presente e as pessoas que nos assistem de casa pela Rede Mundial de Computadores. Parabenizá-los pela iniciativa. É um assunto delicado. A Penha não está sofrendo um caso isolado. Essa discussão sobre a falta de vagas em cemitério, a superlotação, isso é um problema comum ao Brasil inteiro. Todos os cemitérios possuem aí há mais de 50 anos, nosso país cresceu muito em número de população e a situação se agravou. As leis surgiram e começaram a regular esses espaços, a implantação dos cemitérios, a operação dos cemitérios, e o que era comum, simplesmente escolher um terreno e sepultar os corpos dos nossos entes queridos, passou a ser uma coisa complicada, a partir do momento que se constatou-se que os cemitérios são, sim, uma atividade potencialmente poluidora e que pode trazer prejuízos gravíssimos à saúde das pessoas que habitam o seu entorno, se essas consumirem água subterrânea na direção do fluxo subterrâneo. Então, eu preparei aqui algumas palavras. O assunto é muito fresco na minha mente, eu concluí o mestrado agora em 2021, mas para que a nossa conversa tenha uma sequência, eu não me estenda e não fique cansativo, então eu preparei algumas palavras aqui e vou passar para os senhores. Inicialmente, agradecer também o ex-vereador Manuel Domingos Correia, o Nelo. Foi intermédio do Manuel que o meu livro chegou nas mãos do presidente e por isso que estou aqui hoje, né? Então, a minha obra, o livro Cemitério Horizontal, Poluição do Solo e Água Subterrânea, ele foi levado até a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, agora no início de fevereiro. Eu entreguei a ela pessoalmente e aos seus assessores, e discutimos por alguns momentos a importância desse assunto. E também foi levado uma obra ao senador Flávio Arns, do Paraná, ao qual muito gentilmente me atendeu, e conversamos também longamente sobre esse problema. Os assuntos que chegam a quem está no governo, a quem ocupa um cargo público, são os variados, são muitas demandas. E se atende àquilo que tem mais urgência. Então, quase ninguém, exceto quem está sofrendo o problema, conhece esse problema a fundo. Então, eles ficaram surpresos com isso, e muito provavelmente haverá uma audiência pública no Senado, no Congresso Nacional, e ficaram de convidar-me também para palestrar nessa audiência pública em virtude da obra, né? Por o mesmo motivo que estou aqui hoje. O município de Penha, como eu havia falado para vocês, cresceu acima da média, assim como falou também o vereador Adriano. Toda Santa Catarina vem crescendo muito, e, como eu disse no início, os cemitérios que foram construídos na década de 50, de 60, quando a nossa população era muito pequena, se imaginava que se supriria aquela condição, o que não é a realidade hoje. Tudo que se vai fazer para o município hoje tem que se pensar em fazer para o município de 100 mil pessoas, de 150 mil pessoas. Ninguém pode fazer alguma coisa para 50 mil pessoas, porque você já tem 50 mil pessoas, né? Daqui a 10 anos vocês serão 60. Então, tem que se projetar sempre acima. Para isso que existe programação, para isso que existem projetos, né? A gente faz um levantamento da demanda, para isso que o IBGE levanta as estatísticas, e esses números são importantes, para que a gente projete isso para adiante. As cidades cresceram em direção ao cemitério, não foi os cemitérios que cresceram em direção à cidade. Eles muitas vezes estavam ao lado das igrejas, que eram os melhores locais da cidade. Geralmente o marco zero das cidades é a igreja, ao lado da igreja se escolhia um lugar para fazer o cemitério e começava a sepultar os mortos. O fato é que a cidade, como eu falei para vocês, cresceu e hoje eles estão superlotados. E como foram construídos sem qualquer tipo de
controle ambiental, vamos dizer assim, essa palavra, esse é o termo técnico adequado, não há controles ambientais nos cemitérios, eles podem sim estar nesse momento causando um dano ambiental e levando risco às pessoas que moram em torno, como eu falei para vocês adiante. E por esse motivo, a resolução do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, em 2003, criou uma resolução 335 de 2003, e essa resolução, ela traz todo o regramento para que o município, para que o ente público ou privado, independente se é público ou privado, as regras são as mesmas, para que ele possa ser criterioso no momento de escolher o local adequado de instalar o seu cemitério. Então, não é qualquer lugar, não é qualquer meio físico, não é qualquer solo que pode suportar um cemitério e não causar problema. Se ele for construído dentro das normas, no local adequado, com os controles ambientais adequados, os corpos farão a sua decomposição de maneira correta, rapidamente, sem causar transtorno para ninguém, sem causar poluição. Do contrário, ele passa a ser como um posto de gasolina, ser encarado como um posto de combustível, ou então como um pequeno aterro sanitário. Cada corpo, no primeiro ano de sepultamento, uma pessoa de 70 quilos libera em torno de 30 litros de necrochurume. Esse necrochurume pode carregar vírus e bactérias, como hepatite, cólera e etc. Então, é uma atividade potencialmente poluidora e tem que ser encarada de maneira séria. Todo cemitério polui? Não. Todo cemitério é potencialmente poluidor. Mas se ele for operado de maneira correta, ele não será um veículo para a poluição e esses vírus que eu mencionei há pouco. A má gestão pode contribuir para o risco de proliferação de vetores. Então, além do risco da contaminação do solo e da água subterrânea, há o risco do manuseio dos resíduos de exumação. Dificilmente eu encontrei nesses cemitérios em que visitei, quando fiz a minha pesquisa, algum coveiro que usasse EPI, equipamento de proteção individual. No entanto, deveria utilizá-lo, porque ali é um resíduo contaminado, e esse resíduo também deve ser destinado como resíduo de serviço de saúde. Quem deve coletar esse resíduo é as empresas que coletam resíduos dos hospitais, resíduos dos postos de saúde, clínicas, etc. O momento de sepultamento é um momento de muita dor e pesar para os amigos e parentes do morto, né, do falecido. Nesse momento, as pessoas precisam de conforto e orientação. Então, os cemitérios envolvem religião, cultura e preservação da memória dos mortos. Por isso que é tão difícil a gente discutir esse assunto. A morte é um assunto evitado. Embora, com exceção de Jesus, eu não conheça ninguém que deixou de vir dos mortos, todos nós morreremos um dia. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Serão 8 bilhões de pessoas que terão que ser sepultadas ou cremadas. 8 bilhões vezes 30 litros, você vai ter uma ideia, quem está sentado na cadeira, de quantos milhões de metro cúbico serão lançados no solo nos próximos 100 anos, porque a média de vida, a expectativa de vida nossa aqui é em torno de 84 anos, fazendo uma conta que viveremos até 100, quem nasceu hoje, daqui a 100 anos estará morto, né? Então, 8 bilhões de pessoas nos próximos 100 anos morrerão. E a gente não vê nenhum tipo de discussão sobre esse problema. Qual é o caminho que estamos tomando? Será que o cemitério realmente é a melhor alternativa? Será que devemos ser resistentes a técnicas alternativas como o crematório, por exemplo, que quando operado de maneira correta não traz qualquer tipo de dano ambiental? Fica uma pergunta para todos que estão aqui hoje discutindo essa matéria, né? Presidente, só um minuto. É que eu percebi que o vereador João Barriga, ele se fez presente aqui na casa, e como ele foi um dos proponentes da convocação da audiência pública, eu peço que o senhor convoque ele, daí eu levanto e sento na outra lá. Sim, eu chamei ele e ele disse que teria algo a fazer e acabou saindo. Ele está presente?
Então eu convido, aqui, João, convido o vereador João Costa Barriga para fazer parte da mesa, aqui, visto que o vereador também é um dos proponentes. Eu peço, Marcelo, para que tu faça a conclusão da tua fala. Ok? Desculpa, Marcelo, de cortar a sua... Imagina. Então, só para finalizar, cemitérios verticais também, ao lado dos crematórios, são uma alternativa. O que a gente vê em muitos cemitérios aqui da nossa região, como da minha cidade, de vocês, é aproveitamento de espaço, construindo gavetas acima do nível do solo. Isso não pode ser chamado de cemitério vertical. Cemitério de vertical tem controle dos gases e tem contenção do necrochurume. Isso que nós fazemos aqui é uma medida paliativa tão errada quanto o cemitério que a gente tem. Quando se lacra o corpo dentro de um lóculo, a gaveta, tecnicamente, se chama lóculo, né? Todos chamamos popularmente como gaveta, mas, enfim, quando se coloca o corpo dentro do lóculo, ele libera gases nas primeiras semanas de decomposição. Esses gases acabam trincando a parede das gavetas, fissurando, por onde depois escorre o necrochurume e o veículo de transmissão de doenças. Então, cabe à administração pública estudar as alternativas que cabe a cada município, a cada cultura, a cada costume das cidades, para que o mal não ocorra, esses espaços sejam geridos de forma adequada. E gostaria de finalizar mais uma vez parabenizando todos vocês pela discussão desse assunto tão importante. Obrigado.